Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. O tema, a obra do Espírito Santo, desde o Antigo Testamento até os dias atuais. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 e verso 17. Todo mundo encontrou? Amém. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Eu rogarei ao Pai, diz Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco. É para só hoje? Não, para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez te adoramos, te bendizemos e exaltamos o nome do Senhor, crendo que o Senhor recebeu no teu trono, Pai, cada louvor aqui com um cheiro suave, Pai, agradável, Pai, ao trono do Senhor. Pai Santo, fale conosco, Pai, também na tua palavra gloriosa e santa, Senhor Deus, na qual precisamos todos os dias nos alimentar dessa palavra, que é fonte de vida eterna, que é o maná do pão do céu para os nossos corações. Pai, eu não tenho nada a oferecer para a tua igreja, Pai, como eu sempre falo para o Senhor, mas o Senhor sempre tem palavra de vida eterna para nos trazer. Fale comigo, fala com a tua igreja, da maneira do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Essa passagem do capítulo 14, entre o 13 até o 17 do Evangelho de João, a gente vê aqui Jesus com os seus discípulos na última ceia. Logo após a última ceia, ele tem uma conversa íntima com os seus discípulos. Conversa íntima essa onde Jesus ele começa a expor a obra do reino para os seus discípulos. E neste capítulo 14, ao discursar com os seus discípulos ali, ele começa a ver a cara dos seus discípulos tristes, com semblantes preocupados, porque eles iriam ali perder o seu mestre logo após essa conversa. Porque eles iriam ali para o Getsemane, ali Jesus iria ser preso. Imagina um cenário onde cearam, tiveram sua última ceia, e todos ali sabendo o que iria acontecer com o nosso Senhor Jesus, todos ali amavam o Senhor Jesus, todos tinham prazer da presença do Senhor, e não queriam jamais perder o seu mestre, não queriam jamais perder a presença do seu Deus ali perto deles. Eles não tinham noção nenhuma que o Espírito Santo viria sobre eles naquele momento. E aí Jesus ele fala nesse versículo: olha, eu vou rogar ao Pai. Eu sei que vocês estão tristes, eu sei que vocês estão assim preocupados com a minha partida. Eu já falei para vocês que eu vou voltar. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Olha, vocês estão muito preocupados. Eu sei que eu caminhei com vocês durante 3 anos aqui, foi poucos anos, mas eu já tenho amor por vocês, vocês têm por mim. Eu ensinei a vocês, vocês foram alunos dedicados, que aprenderam na minha caminhada com vocês. Mas não precisam ficar tristes, porque eu vou rogar ao meu Pai, que está nos céus, para que Ele envie um outro Consolador. Jesus já nos dá um indício de que Ele nessa terra, Ele era o Consolador. Ele estava aqui consolando, administrando a obra do Pai nessa terra. Aí Ele fala: olha, vai vir outro, que é igual a mim, porque o Espírito Santo, Jesus, é Deus. Vai vir outro igual a mim, para que esteja convosco. Não é só neste momento que eu estou com vocês, conversando com vocês, mas é para sempre. Só que este para sempre não é para qualquer pessoa, porque diz a palavra que só quem crê em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar na pessoa. Então o para sempre é para pessoas específicas que aceitam ao Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador. Aí fala: este que é o Consolador que vai vir, verso 17, é o Espírito da verdade. A verdade se encontra nele. Ou seja, a palavra de meu Pai e eu nos encontramos nele, ele virá até vós. Ele está em mim, agindo em mim para com vocês. Quando eu for enviar ele, ele estará com vocês, dentro de vocês, para atuar em vocês a obra do meu Pai. Então, ele atuará a obra da verdade, que é a palavra do meu Pai. Estão entendendo?
O mundo não pode receber este Espírito, porque este Espírito, ele é para quem crê no Senhor Jesus. Está aqui, ó. O mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Por quê? Porque eles não querem ouvir a palavra, eles não querem reconhecer o Senhor como seu Salvador. Então nunca vai conhecer o Espírito Santo, porque não querem reconhecer Jesus como seu Salvador. Aí quando reconhece Jesus, olha só, vocês conheceis, porque os discípulos, eles reconheceram Jesus como seu Senhor. Eles reconheceram Jesus como seu Salvador, reconheceram Jesus como Filho de Deus, reconheceram Jesus como Deus. Os discípulos reconheceram. Então ele fala, vós o conheceis, porque habita convosco, e ele falou para vocês que eu sou Filho de Deus. Ele testemunhou dentro de vocês que eu sou Filho de Deus e que eu sou Deus. Pessoa que é ateu, que não crê em Deus, ele só não crê porque o Espírito Santo ainda não atuou na vida dele, não abriu o coração para atuar. A Bênção tem um caso lá específico lá na casa dela, né, da neta, né? A pessoa que é ateu, ele não acredita em Deus porque o Espírito Santo ainda não atuou na vida dessa pessoa. Porque quem convence que você é filho de um Deus poderoso é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo ele passa a atuar na nossa vida, nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. Entendendo o ponto que Jesus falou isso para alegrá-los e falar, olha, vocês vão ter eu com vocês aí. Eu vou, mas o Espírito Santo, o meu Espírito, de meu e do meu Pai, vai estar com vocês. Ele vai estar ajudando vocês na caminhada. E outra coisa, diz o versículo 18, eu não vou deixar vocês órfãos, porque Ele vai estar com vocês, e eu vou voltar para pegar vocês. Vocês não estão sozinhos neste mundo. Por mais que vocês acham que eu vou partir, vocês vão estar solitários, sem ninguém para auxiliar vocês, não, meus filhos, eu estarei com vocês até eu voltar novamente. E quem vai administrar vocês no meu lugar é o Espírito Santo. Só que só quem vive os mistérios do Espírito Santo é quem crê, quem tem fé. O Espírito Santo está aí dentro de você, mas às vezes você não vive o que Deus quer na sua vida porque você não deixa Ele atuar, não crê nele. Crê em Deus, mas no Espírito que está dentro de você não crê. Deixa Ele no cantinho, guardadinho ali. Ele é o penhor, sim. Ele é o selo, sim. Mas Ele é uma pessoa dentro de você. Ele é o próprio Deus atuando dentro de você e de mim. O Espírito Santo no Antigo Testamento, Ele participou da criação. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, fala que a terra era sem forma e vazia. A terra estava em trevas. E o Espírito ele pairava sobre a face do abismo das águas. O Espírito Santo, desde antes da fundação do mundo e na criação, ele participou de todo o processo. Olha que importância do nosso amigo Espírito Santo. Ele participou desde a criação. Ali cuidando de uma terra que antes era formosa, mas foi destruída de acordo com a interpretação que nós temos na palavra. Se tornou um caos. Como eu falo para vocês, Deus não faz nada imperfeito. No versículo 1, criou Deus os céus e a terra. Se Ele faz tudo perfeito, a terra também estava perfeita. No verso 2, a terra estava sem forma e vazia. Nas versões outras da Bíblia, fala que a terra se precipitou em estar em caos, em forma e vazia. Ou seja, por algum motivo, a terra se tornou desfigurada em forma e vazia. E isso é um tema para outra mensagem para explicar para vocês o porquê disso. Eu já expliquei algumas mensagens anteriores, bem antigas, mas depois eu relembro vocês, porque o assunto aqui é o Espírito Santo. Então olha só, o Espírito Santo ele pairou sobre essa terra que agora estava sem forma e estava vazia, onde estava em trevas. O Espírito Santo agora era luz nessa terra. O Espírito Santo agora ele estava sendo o vigilante, pairando sobre essa terra sem forma e vazia, aonde ele estava junto com Deus Pai e Filho, pensando no que fazer. Nós vamos ter que refazer este mundo. Vamos ter que refazer essa terra. E aí, Jó, capítulo 33, verso 4, o amigo de Jó, Eliú, ele fala com Jó que o Espírito de Deus deu a vida a ele, a nós, seres humanos. Aonde Deus, quando foi formar o homem, soprou o fôlego de vida. E nós passamos a ser almas viventes. Na criação, o Espírito Santo participou. Na formação do homem, o Espírito Santo participou.
onde Deus fala, olha, façamos o homem, façamos, plural, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Façamos. O Espírito Santo estava junto com o Pai nesta obra maravilhosa em formar a sua melhor criação, que é o ser humano. Então ele participou da criação, deu vida ao ser humano. Ele também participou em capacitar pessoas para certos artifícios, habilidades. Lá em Êxodo capítulo 31, verso 3, o Espírito Santo dá uma habilidade de artesão, onde a pessoa funde bronze, funde ouro e faz coisas com esses materiais, que ali é para o tabernáculo, para a obra do Senhor. Então as habilidades que você e eu temos, já vem lá de antigamente, aonde Deus, o Espírito Santo, capacitou essas pessoas e a nós a termos habilidades para você próprio? Não, para a comunidade e para a obra do Senhor. A habilidade que você tem é sua, é específica sua, é única sua, que Deus te deu. Você não ganhou por si só, por mérito. Eu nasci já com essa habilidade porque eu sou tal. Você não foi tal. É misericórdia e graça de Deus que te concedeu essa habilidade. O exemplo da Kathleen é uma boa nadadora. Deus deu essa habilidade para ela. Amém, guys? Então, olha só. Habilidades específicas para pessoas específicas. Lá no Êxodo 31, verso 3, Deus deu uma habilidade específica. Encheu aquela pessoa do Espírito Santo e capacitou ele a ter inteligência e conhecimento para poder fazer artesanatos com bronze, ouro, ferro e por aí afora. Assim também vários demais fabricadores de tendas, várias outras pessoas com aptidões e habilidades naturais, Deus também, através do Espírito Santo, concedeu. Mas o Espírito Santo não habita na pessoa que não tem Deus, que não tem Jesus Cristo. Vou dar essa ênfase aqui. Naquela época, Deus foi até essa pessoa, encheu ele do Espírito Santo e o capacitou para a obra, para o tabernáculo. As habilidades naturais, muitos nascem, Deus dá por misericórdia e graça, para a pessoa estar vivendo a sua vida e ser produtiva na sua vida. Mas quando a pessoa vem para Cristo, as habilidades se afloram para a obra do reino, que é o foco nosso como filhos de Deus, fazer a obra do reino. Aí o Espírito Santo ele veio capacitando o ser humano, ajudou na criação, ajudou a formar o homem, veio ajudando a capacitar em habilidades, e depois ele veio capacitando líderes como Moisés e os 70 anciãos citados em Números 11, verso 17, aonde Deus fala a Moisés, você precisa de líderes com você para te ajudar a cuidar do povo. Você está muito cansado, Moisés. Olha a multidão que você está cuidando. Eu sei que você está cansado. Você já está reclamando comigo há dias. Minhas palavras, tá, irmãos? Já está reclamando comigo há dias, Moisés. Você está cansado, está exausto. Eu vou te arrumar aqui, chama lá 70 anciões, porque são pessoas mais capacitadas e experientes daquela época, para poder te ajudar a administrar o povo. Só que Moisés, deles próprios, eles não conseguem. Eu vou tirar uma porção do meu espírito que está em você para os 70 anciões. E eles vão ajudar você a administrar este povo, que eram milhões de israelitas, milhões de hebreus. Aí, o Espírito Santo encheu cada um. Olha só que lindo. O Espírito Santo ele tem porção para cada um. Ele não tem só porção para a missionária Sandra, para a irmã Adriana, para o pastor Sebastião, não. Para cada um de nós ele tem uma porção para nos dar do poder de Deus. Para agregar na obra do Senhor e salvar vidas lá fora. As pessoas que se acham assim, eu estou cheio de Espírito, eu tenho todos os dons. Irmão, então você é Deus então. Porque só Jesus teve todos os dons aqui nessa terra. O Espírito Santo ele capacita cada um com certo tipo de dom, e não devemos invejar o dom do irmão. Dar glória a Deus por aquele irmão ter aquele dom, para poder agregar na obra do ministério e juntos chegarmos à plenitude de Cristo. Então olha só, o Espírito Santo ele capacitou Moisés e aqueles líderes a cuidar de pessoas. Então nós temos que tomar cuidado, falo agora de líderes, que se acham os tais, que faz a obra de Deus sem a ação do Espírito Santo. Tudo, e nós até estamos conversando com o pastor Sebastião hoje antes de começar o culto, que tudo em nossa vida, nós temos que pedir o Espírito Santo para nos ajudar. Em tudo. Em administrar a igreja, em administrar e cuidar de pessoas, nas nossas atividades diárias, tudo nós temos que pedir a ação do Espírito Santo em nossa vida para nos auxiliar, irmãos.
Aqueles líderes, se Moisés e os 70 não tivessem o Espírito Santo dentro da vida deles, o povo hebreu iria perecer facilmente. Todo líder que não tem o Espírito Santo, a igreja perece. Todo líder que não tem o Espírito Santo, ele e a família perecem. Tem que ter o Espírito Santo, porque tem que ser dependente do Espírito, porque dele mesmo nada faz. E eu sempre falo com vocês aqui, Deus, eu não tenho nada a oferecer, e eu realmente não tenho nada a oferecer para ninguém. Mas o Espírito sempre tem algo a nos oferecer. É dele que vem a palavra de Deus. É dele que vem um conselho que vai edificar a sua vida e fortalecer a sua vida. É dele que vem a força que você precisa. Então o que seria do ser humano sem o Espírito Santo? E por que há muitos hoje aí que se acham tal? Tá igual Saul. Saul estava cheio do Espírito Santo lá reinando. Chega um momento que ele se vangloria. Opa, eu sou tal. Eu vou construir um altar aqui porque eu guerriei e eu tive a vitória. Não foi Deus, foi eu. Quebrou a cara, perdeu o reino. E o Espírito Santo saiu dele. Olha isso. Era um líder que estava indo bem. Quando começou a se exaltar, falar eu faço e o Espírito Santo não faz nada, perdeu o reino. Não importa qual o tamanho do seu status, qual a fama que você tem, você continua sendo dependente de Deus. Não importa se você ganhou milhões de almas, se você prega bem, se você canta bem, você é dependente do Espírito Santo de Deus. É dele que vem os dons, é dele que vem a palavra, é dele que vem o louvor, o lindo louvor ao Senhor. Não vem de nós. É dele que vem um conselho que você dá para o seu irmão, é dele, não é de você. Tem uns que se acham os melhores conselheiros do mundo, irmão, é o Espírito Santo, não é você. Nós temos que entender este recado, porque é o Espírito Santo que capacitou lá atrás e continua capacitando. Então o Espírito Santo, ele levantava líderes, ajudava e capacitava líderes a cuidar e zelar do povo de Deus. Aí passou os líderes, passou Josué, e agora chegou o momento dos juízes. Juízes que foram levantados por Deus, que agora não são líderes, mas juízes, que julgam o povo, que falam, o povo chega até os juízes e fala assim, olha, nós fizemos isso e aquilo, o juiz vai julgar. Débora foi um. Eles foram juízes do Senhor, levantados como Sansão, como Gideão, aonde Sansão foi capacitado pelo Espírito Santo na força para vencer ali os seus inimigos. Muitos falam que, não, Sansão, a força é no cabelo. Não, irmão, o cabelo era voto. Era nazireado. A força não estava... Mas cortou o cabelo e perdeu a força, porque quebrou o voto. A força vinha do Espírito Santo de Deus. Verdade, papai. Quando o Espírito Santo saiu dele, a força se foi. Ele não tinha mais força. Saul perdeu o reinado por ser egoísta, por ser orgulhoso, por ser soberbo. Sansão perdeu a sua força porque quebrou um voto com Deus. Olha quão sério é a nossa atitude com o Espírito Santo de Deus. Você e eu, nós temos zelado desse Espírito Santo que tem atuado até hoje no nosso meio. Muitos estão fazendo a obra, mas o Espírito Santo já não está mais há muito tempo. E acha que está ali, abafando tudo. Mas o Espírito Santo, já foi. Porque essa pessoa não valorizou o amigo pessoal que tem dentro dele. Levantou juízes. Sansão teve sua queda, mas Deus o abençoou. Gideão foi ali o menor da casa, escolhido por Deus para guerrear, e foi vitorioso com apenas 300. Ele venceu uma guerra através do Espírito Santo conduzindo. Gideão não tinha habilidade de guerra, não, ele malhava trigo. Gideão, ele não tinha nenhuma outra habilidade específica para poder liderar o povo. Ele era o menorzinho, não tinha noção de guerra, não tinha noção de liderar multidões, mas Deus o capacitou. Então o Espírito Santo, ele continuou atuando na humanidade com um propósito divino, para que a humanidade se chegasse mais a Deus e tivesse a salvação. Aí o Espírito Santo, ele veio também dando inspiração profética. Veio os juízes, veio os sacerdotes e veio os profetas. Profetas esses como Isaías, Jeremias, Oséias, por aí afora, veio vários profetas, sendo boca e porta-voz de Deus nessa terra. Se não fosse por eles, o ser humano perecia também. Se não fosse pelos líderes que Deus levantou, os seres humanos pereciam. Se não fosse pelos
juízes, pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote, os seres humanos pereciam. Se não fosse pelos profetas levantados, os seres humanos pereciam. Foram pessoas que o Espírito Santo atuou, só que ele vinha esporadicamente. Eu vou lá, Deus escolhe a Nayara, eu vou usar a Nayara para profetizar para o meu povo. O Espírito Santo vinha na Nayara, usava ela e depois saía. Vinha esporadicamente. Porque Jesus ele veio concluir aquilo que nós lemos aqui, que o Espírito Santo vai ficar em nós só quando o Espírito Santo vier dos céus, após a ida de Jesus. Antes o Espírito Santo não permanecia na pessoa em todo o tempo, tá? Em todo o tempo ele não permanecia na pessoa, porque ele só vinha atuar a obra do reino. Davi em todo o tempo precisava do Espírito para poder reinar. Por isso que ele fala: Senhor, não afasta de mim. Comecei com o pastor antes de começar o culto. Senhor, não afaste de mim a presença do teu Santo Espírito, porque ele sabia que através do Espírito Santo que ele dependia para reinar bem naquela terra. Que se não fosse o Espírito na vida dele, Israel perecia. Os inimigos prevaleceriam sobre ele e venceriam ele. Davi sabia disso. E Deus, pela sua graça e misericórdia, atuando no seu povo, deixava o Espírito Santo com Davi. Vai lá, fica lá com ele por um bom tempinho, porque ele precisa de você em todo momento ali. Então nós podemos concluir que naquele momento que ele pecou com Batseba, provavelmente, a palavra não fala, deixo aqui uma aspas aqui, provavelmente o Espírito não estava naquele momento, porque ele fraquejou naquele momento. Se o Espírito, vamos pensar comigo, se o Espírito Santo estivesse com ele naquele momento, ele com certeza ouviria a voz do Espírito: ô Davi, vira para o outro lado e sai andando. Não vai mexer com ela não, ela é mulher de Urias, não vai mexer não, mulher de outra pessoa, rapaz, tu vigia. Davi, então podemos concluir que o Espírito Santo não estava ali com ele naquele momento. Aí depois que veio o profeta Natan falando contra ele, aí veio o Espírito Santo para ele se arrepender, porque o Espírito Santo que nos convence do pecado. Aí ele se arrependeu amargamente do que ele cometeu. Então dá para entender que esporadicamente o Espírito Santo vinha naquelas pessoas. Aí olha só, o Espírito Santo usava profetas para profetizar, e profetizou, um deles foi Joel, que profetizou um derramamento do Espírito Santo em Joel capítulo 2, versos 28 e 29. E derramarei sobre toda a carne, sobre todo o povo, meu Espírito, que veio se cumprir lá em Pentecostes. Vamos chegar lá ainda. Então Deus usou profetas para trazer algo futuro. Olha, vai vir um tal Messias. Esse Messias vai vir gerado de uma mulher, mas é fruto do meu Espírito. Olha o Espírito Santo atuando aí. E ele vai vir para trazer salvação a toda a humanidade. Então Jesus foi anunciado por boca de profetas, que eram bocas de Deus, usado pelo Espírito Santo. Ai de nós se fosse o Espírito Santo usando eles para poder profetizar a vinda de Cristo. João Batista não teria conhecimento de Jesus. Aqueles escribas e sacerdotes, fariseus, não teriam conhecimento de Jesus se não tivessem sido profetizados lá atrás. O Espírito Santo teve uma obra crucial em toda a trajetória da humanidade para nos trazer Cristo até nós. O conhecimento de que uma nova aliança seria feita. Abra por favor em Ezequiel 36, verso 26. Ezequiel 36, verso 26. Eu vos darei um coração, diz Deus, um coração novo, não velho. E porei em vós um espírito novo, aqui é um fôlego de vida novo, um espírito renovado. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, um coração que possa aceitar o meu espírito. Olha só, verso 27. Porei em vós o meu espírito. Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27. Olha só, porei em vós o meu espírito. Isso aqui é profecia de Deus usando Ezequiel, o Espírito Santo usando Ezequiel para profetizar. Eu vou pôr em vocês o meu espírito. Ainda não está, mas eu vou colocar lá na frente quando Jesus vier. Quando Jesus, o meu filho, vier, eu vou colocar em vocês o meu espírito. E farei que andeis. Farei, Deus vai fazer. A pessoa que anda na palavra de Deus é conduzida pelo Espírito, não é por ela mesma. Claro que tem a sua força de vontade, Senhor, eu quero mudar. Aí o Espírito Santo vai trabalhar e vai te ajudar a andar nos estatutos do Senhor conforme a palavra. E farei, Deus falando,
que andeis, eu vou fazer vocês andar pelo meu Espírito nos meus estatutos. E também farei vocês guardarem os meus juízos e também os observeis a minha palavra, praticando a minha palavra. Então essa profecia de Ezequiel fala no futuro. Eu vou pôr em vocês o meu Espírito, na qual através do meu Espírito vocês vão viver a minha palavra dentro de vocês. Agora vocês só vivem assim falando, vivem esporadicamente. Mas quando o meu Espírito passar a habitar dentro de vocês, é Ele quem vai fazer a obra dentro de vocês. Não vai depender da sua força para tentar me seguir, mas é o meu Espírito que vai te convencer a me seguir. É o meu Espírito que vai te convencer a ler a palavra todo dia. É o meu Espírito que vai te falar assim, olha, vai dobrar o joelho para orar. É o meu Espírito que vai falar, olha, vai ouvir canções e louvar ao Senhor. É o meu Espírito que vai te conduzir à minha adoração e santificação na sua vida. É o meu Espírito. O profeta Ezequiel profetizando que é através dessa nova aliança que Jesus iria fazer com a humanidade, para nós termos esse Espírito atuando dentro de nós, que outrora não atuava para sempre, mas era esporadicamente. Aí olha só, passou de Malaquias para Mateus, até a era romana, passou ali 400 anos, sem Deus falar com ninguém, no silêncio absoluto de Deus. Deus parou de trabalhar? Não. Ele continuou atuando em reis naquela época, em governantes, para mexer ali no reino material, algo espiritual para a vinda de Jesus. Nos 400 anos que Jesus não falou com a humanidade, Ele operou no secreto, usando pessoas, mas sem usar profetas, sem usar o Espírito Santo ali atuando em boca com pessoas. Ele atuava através de pessoas, mas sem o Espírito Santo falar com as pessoas. Aí vem a época onde Jesus vai nascer. Deus preparou o cenário em 400 anos, caladinho, só operando. Aí chega Zacarias e Isabel, os escolhidos do Senhor, pessoas que não tinham como ter filhos, gerar filhos, e Deus escolheu eles para gerar filhos. E olha que interessante, João Batista, ele já nasceu cheio do Espírito Santo de Deus. A gente vê que na época antiga, as pessoas do Espírito Santo vinham pessoas que já tinham consciência. É ou não é? Lá a gente não vê falar que uma criança nasceu cheia do Espírito Santo. Não vê falar isso. Chega na nova aliança, que está chegando aqui, está iniciando uma nova aliança, já vem diferente a obra do Espírito Santo. A pessoa pode nascer cheia do Espírito Santo, por escolha de Deus, para um propósito especial nessa terra. João foi escolhido. Ô Isabel, você vai ter um filho aí, minha filha. Só que Zacarias foi mudo, né? Porque não acreditou. Até a escolha do nome ficou difícil. Não teve discussão com a escolha do nome. Ficou caladinho, mudinho. Tadinho do homem. Que mandou desacreditar, né? Aí Deus vai lá, no ventre de Isabel, destranca a madre. Nasce João Batista lá dentro. Começou a gerar. Não é um João Batista qualquer, não é um ser humano qualquer. É um ser humano que já está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque ele foi escolhido para ser, ele foi o precursor de Jesus, que ele foi o maior dos profetas, e ele não operou milagres. Elias fez cair fogo do céu. Teve profetas ali que fizeram coisas grandiosas, mas João Batista foi só palavra. E palavra dura. Hipócritas, víboras, vai se arrepender, pode ser vergonha. João Batista foi desse jeito. E foi o maior dos profetas. Por quê? Porque ele anunciou o maior de todos, que é Jesus Cristo. Olha, vai vir um aí que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo vocês com água aqui, ó, para arrependimento dos pecados. Mas esse que vai vir depois de mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. João Batista disse isso dele próprio? Não. Ele era usado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho do Senhor. Um outro detalhe para nós. A gente não prega a palavra sem o Espírito Santo. Dá para reparar claramente quem prega sem o Espírito Santo. Quem traz uma palavra de conforto para a sua alma, que não leva para o céu e não te traz ao arrependimento, não é o Espírito Santo. Quem te confronta na palavra, te traz para perto de Deus, fala, conserta nisso, nisso, nisso. Pode ter certeza que o Espírito Santo está usando. Porque Deus quer que todos cheguem ao céu.
Deus não quer que a gente se prenda à mentalidade nessa terra, mas sim no céu que está próximo. Então dá para termos essa noção de quem prega pelo Espírito e quem prega por si só. O Espírito Santo, então, ele começou a atuar em João Batista desde o ventre. Quando Maria chega para Isabel lá, João Batista estava quietinho dentro do ventre, estava quietinho, quase já 6 meses, se não me engano. Aí quando o Espírito Santo ele testifica, né? Quando a Maria chega perto da Isabel, chega pertinho, barriga com barriga, João Batista começa a pular lá dentro. Começa a mexer lá dentro, saltitar. Aí o pessoal rodou no manto de João Batista, João Batista rodou no manto do ventre da Isabel. Sapateou, pegou fogo lá dentro do ventre. Ai, João Batista, cheio do Espírito Santo de Deus, porque viu que o Salvador tinha chegado para essa terra. O Salvador da humanidade, o nosso Senhor, ele acabou de ser anunciado através do ventre de Maria. Aí João Batista continuou a pregar. Jesus foi nascendo, João Batista foi pregando, foi para o deserto, pregou. Aí chega um momento onde Jesus vem ser batizado. João Batista ali estava batizando aquele multidão, pregando arrependimento. Aí Jesus já chega lá andando. Imagina João, o Espírito testifica com João. E João já olha assim, já tem nas bases, né? Misericórdia, olha bem ele, ô Senhor, glória. O meu Salvador está vindo. O meu mestre, o Filho de Deus, ele está chegando. Olha lá ele vindo, olha. Eu não sou digno de batizar o Senhor, não. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu sou um miserável. O Espírito Santo testificando com João que aquele que estava presente para ser batizado deveria ser batizado por ele. Não, João, me batiza aí. Eu tenho que cumprir com a palavra do Pai. O Espírito Santo atuando em João. Lembre-se disso, Jesus está ali, mas o Espírito Santo está atuando em João. Aí João, chega Jesus, batiza Jesus. Aí o Espírito Santo agora não está mais em João, porque ele vem lá do céu, em forma de pomba, corpórea, física, e posa em Jesus Cristo. Aí de uma voz lá do céu clama: este é meu filho amado, a quem me compraz. João Batista agora sem o Espírito, porque estava ali esporadicamente atuando. Agora o Espírito Santo vem em Jesus. Agora João Batista descansa um pouquinho, que quem vai atuar agora é eu nessa terra. Claro que o Espírito Santo veio em João Batista para atuar e pregar contra aquele rei ali que estava fazendo besteirinhas ali, tanto que cortou a cabeça de João. Mas antes dele chegar a este momento, Jesus estava atuando com o Espírito Santo nessa terra. O Espírito Santo agora veio até Jesus. O próprio Deus, nosso Senhor, nos mostrou que nós dependemos do Espírito Santo para fazer a obra. A gente vê que Jesus ele foi levado para o deserto por quem? Espírito Santo. Ele não foi por si só. Diz a palavra em Mateus 4 que o Espírito leva para o deserto para ser tentado. Então o Espírito preparou Jesus para o momento que ele seria tentado. Então quem anda no Espírito é preparado pelo Espírito para suportar certas adversidades da vida. Quem anda no Espírito é capacitado pelo Espírito a ter força em momentos de fraqueza. Jesus foi capacitado antes de guerrear com o inimigo no deserto. O Espírito o capacitou e o mandou para lá. Você tem que ir, vai lá. Só que o Pai e eu estaremos junto com você naquele deserto. O inimigo, o diabo, não terá oportunidade para poder derrotar você, porque você é o verbo vivo nessa terra. E eu e o Pai estamos atuando junto com você nessa terra. Jesus foi com fé. Jesus foi, ele estava nessa carne, lembra disso, ser humano. Mas ele sabia que o Espírito estando com ele, e o Pai estando com ele, tudo ele podia fazer. Nada poderia derrubá-lo naquela terra. Então isso também para nós leva uma reflexão. Se Deus Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo está conosco, por que nós tememos o mundo? Por que nós tememos as coisas que acontecem neste mundo contra nós, irmãos? Se o Espírito Santo, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está com você e comigo, por que tememos? Tem gente que tem medo do diabo. Cristão tem medo do diabo, nunca vi isso. Se o Espírito Santo está com você e comigo, deixe ele agir na sua vida e seja uma atalaia de Deus nessa terra. Esse é o foco. O Espírito Santo veio para você para te dar a salvação? Não, irmão, veio para você pregar o Evangelho, anunciar com ousadia, levar a palavra do Evangelho. O Espírito Santo estava atuando em João para levar o Evangelho de arrependimento.
mas trazendo uma profecia que viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aí o Espírito Santo passou a agir no ministério de Jesus, conduzindo ele em toda a sua caminhada. Jesus, ele estava numa carne humana. Era um momento de fraqueza que ele tinha. Imagina eu naquele momento que ele ficou um dia inteiro praticamente curando enfermos e expulsando demônios. Por estar nessa carne, imagino eu, ele fraquejou, ele cansou, ele ficou exausto. Aí imagina a mãe dele chegando, Maria, perto dele: meu filho, vem cá, descansa um pouquinho. Aí vinha outra pessoa para ele curar. Não, mas peraí, o Espírito Santo vai lá e capacitava, dando força para ele curar mais alguém. Aí vinha um endemoniado, Jesus cansado: ô meu filho, descansa. Não, mãe, calma um pouquinho, tem que terminar a obra do Pai. As pessoas hoje não querem fazer a obra do Senhor. Uma cansadinha que tem: eu não vou mais não, estou cansado. Jesus passou o dia todo curando e expulsando demônios nessa carne, natureza. Ele cansou, ele ficou exausto, mas ele não parou de fazer a obra do Pai. A nossa recompensa, o nosso alívio, o nosso descanso a gente encontra no Senhor. Não é nesta carne que nós encontramos. A carne vai ficar cansada mesmo, a carne vai ficar exausta, desgastada, mas o Espírito nos renova a cada dia. O Espírito Santo, ele vai abastecer a nossa alma, alimentar a nossa mente e nos renovar para continuar na obra do Senhor. Foi assim com Jesus. Aí olha só, o Espírito Santo, ele passou a ter promessas de que ele atuaria dentro de nós, onde iremos João 14, 16 e 17, onde Jesus iria enviar outro Consolador. Jesus fez a obra, o Espírito Santo dentro de Jesus, atuando junto com ele. Os discípulos, chega um momento que estavam junto com Jesus, Jesus sopra, o Espírito vai para dentro dos discípulos, mas eles não estavam cheios do Espírito Santo ainda. O Espírito Santo foi compartilhado, como foi lá com Moisés, com os anciãos, entende isso aí, porção. Então Jesus particionou o Espírito Santo com eles. Então um pouquinho para vocês também, que aí, quando eu for para o céu, vocês vão ter que ir lá orar. E é orar, viu, meus discípulos? Orar, vai ficar lá orando, esperando até que do alto venha o poder. Está dentro de vocês, mas vão ser revestidos pelo poder do Espírito. Para o quê? Para anunciar o Evangelho. Então, abre em Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Olha só, diz Jesus: no entanto, recebereis poder do Espírito Santo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, regiões próximas daquela época, e até os confins da terra. Toda a terra, para aquele que recebeu o Espírito Santo, terá que ser testemunha do Evangelho de Cristo. O que é ser testemunha, pastor? É você realmente mostrar que Jesus é Deus e Ele atua na sua vida. Testemunho não é só você pregar o Evangelho, mas através dos seus atos, das suas ações, seus pensamentos, as pessoas vão ver Cristo na sua vida. Testemunha. Então Jesus fala: olha, vocês vão receber do alto, tá? Vão receber, vai vir do céu. Aquele que vai capacitar vocês a pregar o meu Evangelho e serem minhas testemunhas. Então podemos ver que nós, sem o Espírito Santo, não caminhamos com Deus corretamente. Com o Espírito Santo dentro de nós, nós conseguimos caminhar com Deus como devemos caminhar. Só que o Espírito Santo, ele não força nada a ninguém. Você aceitou Jesus, ele habitou em você. Ele não vai quebrar você todo para você servir a Deus como deve servir. Não, ele não vai fazer isso. Ele não é igual o diabo que destrói vidas. Ele constrói vidas. E para construir esse alicerce dentro de você espiritual, você tem que pedir ele todo dia. Espírito Santo, trabalha em mim isso aqui. Espírito Santo, eu estou muito nervoso, trabalha em mim uma calma, uma mansidão, uma temperança que o Senhor tem. Espírito Santo, trabalha em mim um domínio próprio, porque eu estou pecando demais, eu preciso me consertar, trabalha em mim um domínio para eu dominar isso. É você e o Espírito Santo. Você tem que pedir, você tem que dar o material para o Espírito Santo vai e faz. É como se fosse uma construção, né, irmão Paulinho? Trabalhar lá de ser de pedreiro ou de pedreiro. Aí o Senhor dá o material de cimento para o Espírito Santo, dá um tijolinho, né, irmão? O Espírito Santo vai e constrói dentro de você aquela muralha espiritual, que o irmão vai estar forte e ser testemunho de Cristo nessa terra.
Então depende da sua atitude com o Espírito Santo para ele agir dentro de você. Ele está dentro de você. Mas se você não pedir ele nada, ele não vai fazer nada. Porque você está deixando ele isolado. E é perigoso isso, porque você pode acabar entristecendo o Espírito Santo. E ele, vai embora. Você fica sem ele. Então, o Espírito Santo, Deus anunciou: vocês vão ficar aí em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Em Atos 2, olha lá. Eles estavam orando lá no cenáculo, estavam reunidos, ele, Maria, todo mundo lá reunido, todos os discípulos reunidos. Imagina ali, até chegar a Pentecostes, desde a assunção de Jesus, passou bastante tempo. Desde a ascensão de Jesus, eles já tinham ido para Jerusalém buscar poder. As pessoas hoje, num momento de 5, 10 minutos de oração, já cansa. Eles ficaram dias e dias e dias orando, chorando ao Senhor, até receber poder. É o Espírito Santo quem capacitou. Já deixo claro isso. Porque se fosse só por eles, na hora. Já passou 3 dias, Pedrão. Já passou 5 dias. Não vazar, filho, não vai descer nada não. Se fosse deles. Mas o Espírito Santo os capacitava. Vai continuar orando. Eles ouviram. Vai continuar perseverando. Vai continuar aí chorando. Vai continuar com o joelhinho calejado aí, meu filho. Vai orar, vai continuar. Até que eu desça com poder para vocês. Eles foram obedientes. Se a gente não for obediente à palavra de Deus, como você vai ser revestido de poder? Se você não obedecer, o poder de Deus não vem sobre a sua vida. Pode orar, pode jejuar, pode consagrar a sua vida no que for, 40 dias, 1 mês. Se você não obedecer a palavra, aos estatutos de Deus, você não será revestido de poder. Eles obedeceram. Nós vamos permanecer aqui. Pode demorar 1 ano, Senhor, para descer o Espírito Santo com poder. Mas nós vamos continuar orando. Vamos continuar aqui perseverando. Imagina esse processo todo. Um discípulo lá fora comprando comida, trazendo, porque eles não ficassem comendo durante um bom tempo. Vinha trazer comida, água, alimentavam e bota para o joelho de novo. Aí descansava um pouquinho, vão para o joelho de novo. Foi assim, um período constante e incessante de cansaço espiritual, buscando o Espírito Santo. E as pessoas hoje não querem buscar. As pessoas querem deixar de mão o Espírito Santo. Não preciso do poder dele, não. Para quê? Estou bem, já aceitei Jesus. Irmãos, Deus quer que cada um de nós seja um atalaia de Deus nessa terra. O que é ser atalaia, pastor? É você ser usado, um instrumento de Deus para salvar vidas, para edificar sua família, para edificar as pessoas no seu trabalho. Como você vai edificar se não tem poder do Espírito Santo? Porque é através dele que as pessoas são regeneradas. Então houve o derramado do Espírito Santo. Olha só, aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam lá orando, perseverando, olha, chorando com Deus, joelhinho já doendo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí, de repente, sem eles esperarem, claro que estavam com uma esperança, mas sem esperar que seria aquele dia, no dia de Pentecostes, onde tinha uma multidão lá fora de várias nações diferentes, veio do céu um som. Não é um vento, veio um som, como de um vento. O som é parecido com um vento muito forte. E encheu aquele som toda a casa onde eles estavam. Então deu uma explosão, de um vento muito forte lá dentro. Um som muito forte, que encheu toda a casa, aonde estavam o quê? Assentados. Eles já estavam cansados de ajoelhar. Eles agora estavam o quê? Assentados. Com o joelhinho já doendo, calejado, eles não paravam de orar. Peraí, está doendo, Pedro? Vamos fazer de uma maneira então? Vamos sentar? Deus é ao vivo, Pedrão. Sentaram e assentados continuaram orando. E aí, veio esse som dentro do cenáculo. Esse som forte e estridente. Lá fora, todas as nações ouviram, todos os povos ouviram esse som e se atentaram em olhar para lá para dentro, lá para onde estava vindo o som. E naquele momento viram línguas repartidas como que de fogo, não como fogo, mas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Começaram a falar desesperadamente no Espírito Santo de Deus, em línguas diferentes, cada um ali, sem entender o que estava falando, mas falavam sendo cheios, usados pelo Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando a pessoa fala em língua, a língua não é dela, é do Espírito Santo. A pessoa às vezes nem entende o que está falando, mas é o Espírito Santo que está falando através dela e dele. A língua é do Espírito Santo. E começaram a falar em línguas. E em Jerusalém estava
pessoas ouvindo aquilo ali, e quando ouviram, falaram: olha lá, não são aquele povo galileu, eles estão bêbados, não dá não? Ali quando eles estão falando ali coisas esquisitas, mas não, pera, escuta direitinho. Tá certo que eles estão movimentando algo ali esquisito ali, mas, rapaz, eu estou escutando, eu estou entendendo, está na minha língua. Eles começaram a ouvir o Evangelho de Cristo, usado pelo Espírito Santo. A gente só pode pregar o verdadeiro Evangelho para as pessoas lá fora se você for cheio do Espírito Santo. Por quê, pastor? A gente vê esse detalhe aqui na Bíblia. Eles só começaram a pregar o Evangelho quando o Espírito Santo veio e revestiu eles de poder. Se não tivessem sido revestidos de poder, não teriam poder para aguentar as calúnias e afrontas que viriam a ter futuramente. Neste momento, por exemplo, quando eles começaram a falar em línguas e pregaram o Evangelho na língua daquele povo começou a criticá-los. Se eles não tivessem cheio do poder, eles parariam. Eles ficariam acuados e parariam de falar e iam embora. Mas Pedro estava cheio do poder de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo. E aí ele fala no versículo 16 do capítulo 2: isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel, povo. Nos últimos dias, diz Deus Todo-Poderoso, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Então neste dia o povo concretizou essa profecia, e eu estou aqui pregando esse Evangelho, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O povo, este é o momento que a igreja está atuando em pregar o Evangelho. Por si? Não, pelo Espírito Santo. Agora o Espírito Santo ele passa a habitar dentro dos apóstolos e fica permanente. E todas aquelas almas, 3.000 almas, mais de 3.000 almas, aceitou Jesus naquele momento. Aquelas 3.000 almas naquele momento, se convertendo a Jesus, o mesmo Espírito que atuou em Pedro começou a habitar em cada uma delas. E aí bastava a elas agora o que? Buscar revestimento de poder. Porque tem diferença. A pessoa fala assim: eu aceitei Jesus, agora estou cheio de poder. Não está. O Espírito que dá poder está aí. Mas você tem que buscar como os apóstolos buscaram. Você viu o exemplo que eu dei? Que a Bíblia mesmo nos deu. Jesus, outrora antes, lá atrás, soprou. O Espírito foi para eles. Aí, para capacitá-los a pregar e fazer a obra, foi só em Pentecostes que eles receberam o revestimento de poder. Por quê? Buscaram o Espírito Santo. Então, se você não busca o Espírito Santo, como ele vai atuar com poder na sua vida e você vai poder fazer o Evangelho do Senhor? Para finalizar a mensagem, nós como cristãos, o Espírito Santo agora ele atua dentro de cada um de nós. Ô, missionária Sandra e pastor Sebastião, por favor, venha aqui consagrar o pão e o suco em nome de Jesus. Pastor Sebastião e missionária Sandra. Olha só, o povo de Deus, agora que tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo se torna filho, certo? O Espírito Santo testifica com o seu Espírito fôlego de vida que você é filho de Deus. Ah, papai, agora estou adotado pelo Senhor. Antes não fazia parte, agora eu faço. Agora eu sou parte da família. Então esse Espírito que está dentro de mim e de você, ele atua como regenerador na sua vida. Aquilo que você teve destruído na sua vida no passado, você foi uma pessoa rancorosa, destruída pela sua família, pelo seu relacionamento, o Espírito Santo diz, Tito 3,5, que ele regenera a sua vida. Obra do Espírito Santo, não de você e não de psicólogo. Não estou descartando psicólogos que são treinados, como falei na mensagem passada, para poder aconselhar. Mas, pessoas que têm um problema espiritual de destruição na sua vida, o Espírito Santo vai regenerar a sua vida. É obra dele. Tito 3, verso 5. E aí vem 1 Coríntios 6,19, aonde agora ele passa a ser a habitação permanente dentro daquele que serve a Cristo, que aceitou a Cristo, reconhece como Filho de Deus e como seu Salvador. Irmão, você aqui é forte. O Espírito Santo agora ele habita dentro de você e ele é Deus dentro de você. O nosso Deus ele está dentro de mim e de você, irmãos. Por que a gente se sente sozinho certas vezes da vida, irmãos? Se você e eu temos um Deus, Criador dos céus e da terra, que fez tudo isso aí, que tem poder para fazer, do nada, o milagre acontecer, por que nos achamos sozinhos? Falta de fé.
Aí a mesma palavra que Jesus fala para os discípulos, vocês têm pouca fé, eu falo para nós temos pouca fé. Porque se a gente tivesse muita fé, quando a depressão viesse, aquele sentimento de isolação total viesse, não, Senhor, o Senhor está comigo e eu creio que o Senhor vai me regenerar neste momento. O Espírito Santo está aí dentro de você, meu irmão, minha irmã. Ele é um amigo especial que está atuando dentro de nós. Em 2 Tessalonicenses 2,13, vem falar de santificação. Ou seja, nós como filhos de Deus agora, não depende de nós, assim, o termo assim, eu vou fazer isso para me santificar. E o Espírito Santo te capacita a se santificar no Senhor. Não é obra sua, é obra do Espírito Santo. Pessoas que não têm o Espírito Santo, não têm capacidade de se santificar no Senhor. Quem tem o Espírito Santo é através dele que te dá força e orientação em como se santificar no Senhor. Aí também, em 1 Coríntios 12, verso 4 a 11, fala dos dons espirituais, aonde quem dá os dons é o Espírito Santo. A pessoa pode buscar o dom ali específico? Pode. Mas se Deus não quiser dar, não fica triste, vai te dar outro, não fica triste, fica alegre. Porque Ele vai dar conforme Ele quer, não conforme você quer. Tem pessoas que pedem, eu quero o dom de cura, Senhor, eu quero dom de cura, está buscando. Aí Deus dá um dom de sabedoria. A pessoa vai lá e fica triste. Não, fica alegre, porque o Espírito Santo não vai dar conforme você quer, vai dar conforme Ele quer e a obra necessita. Porque se na igreja que você congrega tem uma pessoa com sabedoria, Ele vai dar outro dom para você. Se na igreja que você congrega tem uma pessoa com dom de revelação, Ele vai dar outro dom para você. Se na igreja que você congrega está faltando dom de cura, vai dar dom de cura para você. Para que a igreja trabalhe unida para a edificação do corpo. E para que almas reconheçam Cristo naquela igreja. Então busque os dons e tenha zelo desses dons. Porque hoje muitos têm buscado os dons e têm deturpado os dons do Senhor, usado os dons para a sua fama e sua vanglória. Fazendo como Saul, ganhou o reinado e desprezou o Espírito Santo. Então olha só, os dons é para a edificação da igreja. Então busque e zele dos dons, e não se ache o tal, porque você revela, porque você cura, porque você prega bem, porque você tem aqui os dons espirituais. Não se ache o tal, porque você é miserável perante o Senhor, dependente dele, para que ele atue na sua vida e na minha vida. Então é dele, para ele e por ele todas as coisas. E aí também vem a parte principal, agora que eu finalizo. O Espírito Santo, ele trabalha nos dando também o fruto. Ele dá dons, que é para edificação, e dá o fruto, que aí é pessoal. Por que pessoal, pastor Esdras? Eu preguei na mensagem passada que Jesus, ele, na hora de afastar os bodes e ovelhas, ele falou daqueles que cuidou dos meus pequeninos, vai entrar no reino. Aqueles que não cuidou dos meus pequeninos, vai sair. Cuidar ali foi o quê? Alimentar, vestir, nutrir, acolher, curar ali as feridas ali. É ato de amor. E aonde encontramos o amor? No fruto do Espírito. Não foi ele, eu profetizei, eu falei em teu nome. O que Jesus falou? Apartai-vos de mim. Não adianta ter dom para ter salvação. Dom é para fazer obra. Mas o fruto é para gerar salvação ainda mais na sua vida. As pessoas não têm buscado fruto, têm buscado mais dons do que fruto. E aí a gente vê muitas pessoas profetizando, fazendo coisas, milagres, glória a Deus por isso, mas chegar na porta do céu, não vai abrir. Porque não buscou fruto, não tem amor para com a sua família, não tem amor para com o seu próximo, não ama a sua esposa, não ama o seu marido, não ama o seu filho, não ama o seu vizinho, não ama o seu inimigo. Não entra. Vai bater e não vai entrar. Mas Senhor, eu profetizei, fiz tudo isso, eu busquei os dons, pois aí meu fruto, você buscou? Você buscou ter minha paz em sua vida, porque todo momento você está nervoso? Fruto do Espírito, paz. Você buscou ter mansidão quando você estava nervoso, querendo alterar a sua emoção ali? Você buscou ter mansidão? Fruto do Espírito. Você buscou ali a paciência para com aquela pessoa que estava te caluniando e te importunando? Você buscou ter paciência? Não, Senhor. Então, como é que você quer entrar? Olha, você buscou o amor que você precisava ter para com o seu ofensor? Não, Senhor. Então como é que você quer entrar? É fruto do Espírito. Então, pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem esse fruto na sua vida e tem que buscar este fruto em ação todos os dias. Não é só no culto, não é só no trabalho, não é só no momento da rua ali que você está pregando o Evangelho.
Em todo momento, desde que você acordou, o Espírito Santo vem atuar em mim o teu fruto, por favor, eu preciso. Porque se não for o Senhor atuando com o teu fruto, quando Jesus vier, eu estou lascado. Porque não adianta eu pregar, não adianta eu louvar, não adianta eu fazer a obra, se eu não tiver o amor que o Senhor tem para me dar, para eu transmitir para as pessoas. Então busque o fruto do Espírito, para que o Espírito Santo continue sempre com essa graça e misericórdia atuando dentro de nós. Então entendemos que durante toda a trajetória da humanidade, o Espírito Santo, ele atuou e continua atuando. Só que agora como um amigo pessoal e meu seu. Valorize ele dentro de você. Converse com ele. Converse com carinho. Espírito Santo, me ajuda. Me fortalece. Porque é obra dele também te fortalecer. Em momentos que estamos fracos, quem fortalece é ele, não é você por si só. Não é o seu amigo do lado, não é a pessoa que está contigo ali. É o Espírito Santo que te fortalece. É o Espírito Santo que te consola. É o Espírito Santo que te dá força. É o Espírito Santo que te regenera e te renova para continuar na caminhada até a vinda de Cristo. Então prossiga buscando o Espírito Santo na sua vida e tendo uma relação em comunhão com Ele em todo momento. Amém? E as palmas exaltamos ao nome do nosso Deus.